Olá, meus queridos, vamos dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, espírito de criança pode ficar preso ou perdido na Terra após o desencarne? Olha, isso daqui é uma pergunta que já me fizeram uma vez e eu andei fazendo alguma pesquisa sobre essa situação. Espírito de criança. Porque eu tinha uma dúvida que era o seguinte: eu sempre perguntei para o espiritual o seguinte situação: espiritual, existe espírito de criança de fato? Porque eu vejo, tem no Umbanda, por exemplo, tem os herês, que são as crianças, tem os mirins, que são adolescentes, mas eu também sei que os espíritos se moldam, eles ficam parecendo idosos, ficam parecendo jovens, ficam parecendo crianças. Um espírito vai ter vontade de ficar como criança, parecer como criança, viver como criança? Como que seria isso? Eu sempre tive uma certa curiosidade sobre essa situação. E aí eu pude entender o seguinte: o plano espiritual, ele sempre fala o seguinte situação: todo espírito é um espírito. Não existe espírito de criança, de jovem, de adulto ou de idoso. Espírito é espírito. Então, espírito ele é criança, ele é jovem, adulto, idoso. Só que o espírito, ele é isso aqui tudo. Não. Ele pode se apresentar e se moldar nessa situação. Então, vamos lá. Não existe espírito de criança. Existe espírito que está numa condição de molde, de estar moldado como uma criança. Mas, professor, eu vejo os espíritos de criança, eles parecem criança de fato. Existe criança que eu vejo espírito brincando. Eu já vi espírito fazendo coisas de crianças. Como que não existe espírito de criança? Sim, não estou falando que não exista, exista. Então vamos dar um supor, vamos lá. A pergunta foi em relação ao desencarne. Existe espírito vagando, sendo de criança? Vagando, perdida não. Mas em condição de criança, sim. E qual seria essa condição de criança? Quando o espírito se desencarna. Professor, não estou entendendo. Vamos lá. Tenta entender a seguinte situação. Tem um espírito que estava aqui no planeta Terra e deu 4 anos, vamos falar um pouquinho mais, deu uns 7 aninhos, 6 aninhos, já é um tamanho não tão pitiquinho, mas também não tão grande. 6 aninhos. A criança teve um acidente, aconteceu alguma coisa, ela desencarnou. Vamos lá. Quando a gente desencarna, a gente não pega e passa uma borracha na nossa consciência e fala: olha, vou lembrar de todas as minhas vidas passadas, olha, vou lembrar de todas as situações passadas e agora vou seguir essa situação. Não, isso não existe, não é assim que funciona. Quando você desencarna, a primeira coisa que você tem a sensação é de que você ainda está vivendo como você estava vivendo no corpo, nessa última vida. E essa lembrança, esse processo para poder lembrar, para poder resgatar as coisas do passado, de outras vidas, ela demanda de tempo e um certo tratamento no plano espiritual. Por isso que existem hospitais no plano espiritual. Que era uma outra coisa que eu perguntava para o plano espiritual e falava assim: eu não consigo entender como e para quê e por que vai ter hospital no plano espiritual se o espírito não fica doente.
Por que um espírito tem que ir para um umbral se ele lembra de todas as vidas e tudo mais? Isso nunca entrava na minha cabeça. Porque para mim, eu saí do corpo, saí da prisão do espírito, e o espírito ele já tinha que estar lembrando, porque não tem mais a carne limitando o espírito. Só que esse é o tchan do negócio. Eu posso não entender porque não faz lógica como um humano entendendo. Só que para o espiritual isso faz toda a lógica. É como se fosse assim, é como se fossem baús dentro de baús. Então as nossas experiências vão vindo de tempo com tempo, o nosso espírito ele vai tendo um certo desenvolvimento, ele vai adquirindo conhecimento, ele vai adquirindo evolução, e dentro dessa evolução, desse conhecimento, o que vai acontecendo com o espírito? Ele vai aumentando de tamanho. O que acontece com esse espírito? Esse espírito ele vai pegando como se fosse um livro em branco, ele vai pegando e vai escrevendo nele. Ele vai escrevendo nele. Tudo bem, vamos lá. Quando eu entro num corpo, venho aqui, encarno, é como se eu tivesse pego e passado uma borracha nesse livro inteiro. Ou seja, é como se eu tivesse pego e esquecido tudo. Eu não leio mais o livro, eu não tenho mais o livro, eu não sei mais do livro. Muito bem, meu diário, vamos falar que é um diário. Tá? Eu não tenho mais meu diarinho que eu escrevia tudo que acontecia na minha vida, eu não tenho mais. E nasci aqui. Muito bem. Aí o meu espírito está em branco e eu começo a viver. Viro criança, viro adolescente, vai acontecendo as coisas, eu vou lembrando, vou desenvolvendo, vai andando, minha vida vai andando. Aí eu tenho um desencarne, tá? Tô falando de adulto normal, depois a gente vai, pra vocês entenderem a criança. Aí o que acontece? Eu, quando desencarno, eu vou lembrar dessa vida que eu vivi, da última que eu vivi, porque não apagou, essa ainda continua, apagou as anteriores. Para que eu consiga lembrar, para que eu consiga de fato fazer aquela devida lembrança, eu lá no espiritual vou no hospital espiritual, que nada mais é de eu pegar o meu diário e ficar vendo tudo o que aconteceu na vida passadas. E aí, a hora que eu vou vendo tudo que aconteceu nas vidas passadas, eu vou falando assim, nossa, aconteceu isso, verdade. Nossa, aconteceu isso, verdade. E eu vou relembrando, lendo, etc. Agora, tenta imaginar essa situação com uma criança. A dificuldade que é. Por isso que as crianças mantêm como criança por mais tempo. O jovem consegue ficar como adulto, o idoso consegue ficar como adulto, o jovem consegue ficar como idoso e assim por diante. Mas criança, passar para jovem, adulto, idoso, ela não consegue com facilidade. Por quê? Porque uma criança de 4 anos, ela não sabe ler e escrever. Uma criança de 6 anos, ela está começando a saber escrever. E aí ela tem que lembrar disso. Então, ou seja, se é um adulto, estou fazendo uma metáfora aqui, tá? Não é lendo mesmo, tá? Porque no céu não é o que tem um livrinho, tá? Vocês vão entender. Quando eu pego, presta atenção nisso aqui, quando eu pego e estou numa fase adulta, eu consigo pegar, alguém conta para mim, mostra para mim um vídeo, eu falo, nossa, essa aqui é a minha vida, eu já reconheço, já lembro e acabou e já, tchau. Para uma criança, eu tenho que pegar e falar, olha, isso daqui não é um filminho de desenho animado, isso aqui não é um desenho, um filminho da sua vida, de alguém, isso é você. Mas eu como que eu? Agora tenta imaginando recém-nascido e tudo mais. O trabalho que tem que fazer da espiritualidade. É como se eu tivesse que pegar e ir injetando de pouquinho em pouquinho. Cada tempo eu vinha injetar um pouquinho da lembrança, um pouquinho da lembrança, um pouquinho da lembrança, um pouquinho da lembrança. Até esse espírito pegar e falar, eu lembro de tudo, eu entendo tudo e agora posso me moldar como eu quiser.
Mas a pergunta também foi: espírito criança pode ficar preso, perdido na terra após desencarne? Não. Toda criança é altamente recolhida porque ela não tem consciência. Por ela não ter consciência, tem que ter um espírito tutor que recolhe este espírito para para ir fazendo aos poucos ele lembrando de vidas passadas e ele tomar a devida forma como adulto. Professor, mas se o meu filho era criança quando ele faleceu e eu já sou vovó, passou muitos anos, eu vou ver ele como adulto ou eu vou ver ele como criança? Como que eu vou ver ele? Você vai ver ele se transformando de quando ele era criança e se moldando como adulto na tua frente. É como se viesse uma fumaça, fizesse ele e um efeito de ficção científica fosse moldando ele, ele vai ficando... sabe aquela coisa de vai envelhecendo? Imagine eu aqui assim, começo a ficar com o cabelinho branco. E aí, nossa, eu vi ele jovem, foi envelhecendo até chegar na idade que está do adulto, no caso uma criança. Mas e o do idoso? Ele pode ir rejuvenescendo para você ir lembrando dele, porque você lembra dele quando ele era idoso, então ele vem daquela forma idoso e vai trazendo para você, porque ele tem a lembrança de como era e ele consegue se transformar no que ele precisa. Entenderam, gente? Gostaram? Compartilhe o vídeo. Não deixe de deixar o joinha que não cai seu dedinho, tá bom? Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.